Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros queridos do meu coração, cheguei de novo. Sou José Lucas Brito e quando você ouve a minha voz já sabe que está no ar o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural, aquele cursinho famoso que há 40 anos vem ajudando a realizar os sonhos de milhares de pessoas que querem ingressar no serviço público do país. E desde o dia 30 de dezembro, quando saiu o edital do concurso da Universidade Federal Fluminense, com 186 vagas imediatas, muita gente está sonhando em trabalhar nessa importante instituição de ensino, especialmente na função de assistente de administração, que conta com 72 vagas para quem tem nível médio. Se você quer saber como é o dia a dia de um assistente de administração e de todas as vantagens que essa carreira oferece, fique atento a tudo que o nosso convidado vai contar, porque ele é poderoso, isso sim, já foi duplamente aprovado e classificado para a UF, primeiro para o cargo de assistente, que é o principal cargo desse concurso, e depois para administrador. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo, Jaime Júnior. Olá, José, muito obrigado pelo convite de conhecer aqui meus conhecimentos. Já fui aprovado 2 vezes aqui na Universidade Federal Fluminense, uma das maiores universidades do Brasil, uma das mais importantes. Eu estou aqui para ajudá-los, os concurseiros e os futuros aprovados, a contar minha experiência, algumas dicas para ajudá-los na aprovação. Muito obrigado pelo convite. E eu que agradeço por ter aceitado esse convite de estar aqui no nosso podcast Hora do Concurso. E além do nosso amigo JJ, porque assim, a pessoa já chega, a gente já pega intimidade, a gente já começa a dar apelido para o cidadão. Não podemos esquecer também de saudar aquele que já morou perto do campus principal da UF, isso mesmo, localizado numa das cidades mais lindas deste país, que é Niterói, terra da minha querida Unidos do Viradouro. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando Caldeira. Olá, José. Olá, Jaime. Olá, ouvinte. É um prazer estar aqui mais uma semana conversando aqui sobre concursos públicos. De fato, né? Saudade de Niterói hoje, como a gente já comentou aqui várias vezes no programa, eu estou morando em Portugal, né? Mas realmente sinto saudade de Niterói, que foi uma cidade que me acolheu muito bem. Morava realmente perto da UF, principalmente quando eu morava no Barreto. Depois eu fui morar em Pelotiba, já fiquei um pouco mais distante, mas ainda assim, Niterói é um ovo, né? O Jaime conhece um pouquinho Niterói. Niterói é um ovo ali, todo mundo se conhece. É tudo mais ou menos perto, né? O Luiz está em Portugal, ele está com saudade do carnaval que está chegando aí, ele não vai nem sair na Viradouro, pobre, né? Pô, cara, assim, eu confesso que eu não sou um fã do carnaval como você é, né, José? Você que é praticamente um carnavalesco, José, para quem não sabe, né? Cara estudioso do carnaval do Rio de Janeiro. Só falta o chapéu Panamá. Exatamente. Eu só quero ver o José um dia desfilar ali na Viradouro ou em alguma outra escola de samba, né? E depois postar um videozinho lá no Instagram, hein, José? Não, eles têm que me convidar e botar de destaque no abre-alas. Se não for assim, eu não desfilo. Ué, não sabe? Tá entrando no mérito do carnaval, eu sou Porto da Pedra, meio que a rival do Viradouro. Porto da Pedra é São Gonçalo, não é isso? São Gonçalo, exatamente. Que é ali do lado, já fui à quadra da Porto da Pedra uma vez, conheço. Mas também são escolas irmãs, não? A gente torce para Viradouro, torce para Porto da Pedra, mas meu coração é tigre ainda, é vermelho e branco. É isso aí. As duas são vermelho e branco. As duas são vermelho. Com certeza. Então, em paralelo ao carnaval, nós temos esse concurso da UF, ou seja, os concurseiros eles vão ter que dividir, né? Claro que quando for o foco tem que ser o concurso, mas quando for carnaval, aproveita e dá aquele tempinho também para a revisão dos assuntos que vão ser cobrados no concurso da UF. Jaime, vou começar logo com uma pergunta que já é de praxe, quando a gente recebe algum concurseiro que conquistou uma vaga no serviço público. Por que você se interessou em participar do concurso da UF lá em 2019 para assistente de administração? E queria que você nos contasse como foi a sua preparação na época que lhe garantiu a aprovação nesse certame. Excelente pergunta, José Lucas. Então, o que mais me motivou na questão de escolher, né, a UF como minha futura casa, um órgão que eu ia estudar, que eu ia me dedicar,
que eu ia fazer cursos, questões, foi a questão da estabilidade. A estabilidade é um dos primeiros motivos que leva o concurseiro a estudar para uma prova de concurso. E também por ser também perto da minha casa. Como eu moro em São Gonçalo e a UF fica em Niterói, são cidades vizinhas, então o deslocamento até a universidade, para mim, fica mais fácil do que uma pessoa que mora em outras cidades do Rio de Janeiro. Então, a primeira fator que me motivou a estudar para o curso da UF foi a questão da estabilidade e também da localidade. Mas como concurseiro, antes, a gente não escolhe o concurso que a gente quer fazer. A gente vai estudando, vai pegando as matérias básicas, né, como português, administrativo, constitucional, e quando surge a oportunidade, como veio a UF me apresentando, eu acabei direcionando os meus esforços para essa universidade, por ser uma universidade também muito importante no Brasil, questão de educação, uma das maiores universidades do Brasil e também do mundo, que forma excelentes profissionais, e também a questão da remuneração também pesou. Na minha preparação, eu fazia graduação em administração, agora já sou formado, também fazia estágio na Marinha Mercante, e lá eu trabalhava com a questão do setor de RH dos servidores. Então, trocando ideia com os servidores, ele me apresentava a carreira de servidor, seus benefícios, o que faz cada servidor, quanto ganha. Eu acabei me interessando e acabei estudando um pouco, né, sobre os concursos públicos, e aí resolvi adentrar firme nesse percurso, né, que a gente fala, que o concurso público é uma questão de estudo um pouco a longo prazo, que você tem que fazer sua teoria, suas questões, para poder ser aprovado no cargo. Então, a minha vida era bem corrida, eu fazia graduação, fazia também meu estágio, e eu tive que dedicar um certo tempo também para fazer aulas sobre concurso público, né? Principalmente as matérias principais, né? Português, administrativo, constitucional. E quando veio o concurso da UF, eu adicionei algumas matérias mais importantes, como o regimento interno, como a administração, que já é a área que eu domino. E com isso, nesse meio tempo, quando saiu o edital, eu foquei nas questões, na teoria. E como a gente falou no carnaval, né? Carnaval, quando tem o edital tá na rua, o carnaval realmente a gente fica no segundo plano. A gente começou a brincar um pouquinho, né, sobre a questão do carnaval, pôr da pedra, viradouro. Mas nesse momento, quando tá o edital na rua, eu até falo para meus alunos, pede esse carnaval desse ano, ou vai um dia pelo menos, para não ficar os 5 dias, né, na folia, porque esses 5 dias fazem diferença lá na frente. Porque são 5 dias que você deixa de ver teoria, deixa de resolver questões, e que o seu concorrente está fazendo em seu lugar. Então eu peço, vai pelo menos um dia, não quer perder o carnaval, gosta muito do carnaval, vá pelo menos um dia, curte lá seu dia de folga, já fez sua missão diária, fez as questões, já estudou a teoria, mas não foque os 5 dias do carnaval. Vá apenas um dia, e depois no restante é o foco total realmente no seu concurso. Com certeza. Eu digo que concurso é como se fosse uma profissão, ou seja, você tem que cumprir aquele horário que você mesmo determinou para você, ter aquela disciplina de revisar as questões, de fazer exercício, principalmente, que muitos professores defendem muito a prática constante da teoria, e para você conseguir a aprovação. E como ele falou, realmente dedicar um tempinho aí durante o carnaval, porque outras pessoas vão estar estudando, você tem que também, não pode descansar, não pode baixar a guarda em nenhum instante. Jaime, o que mudou na sua vida depois que você conseguiu ser aprovado nesse concurso para assistente em administração lá da UF? Excelente pergunta, José Lucas. Mudou para melhor, né? Então, a questão da estabilidade, de ter um emprego bom, com uma boa remuneração, um emprego, um cargo mais perto da minha casa, que quando eu fazia o estágio era lá no Rio de Janeiro, então cruzar a ponte ou as mesmas barcas, eu perdia um certo tempo nesse percurso. E conforme eu estou aqui em Niterói, né, pertinho da minha casa, então melhorou minha qualidade de vida. Então, quando eu saio da UF, já vou dar uma corrida na praia de Caraí, na outra. Então, até você chegar na própria universidade, no próprio órgão, ou mesmo em várias unidades que tem a UF aqui em Niterói, tem a Graguatá, tem a Praia Vermelha, tem o Valodinho, mas só aquele ambiente de mar que você vai andando, ou mesmo de ônibus, você aumenta a sua qualidade de vida, você consegue fazer mais coisas depois da sua carga horária.
Então você consegue ter mais momentos com a sua família, mais tranquilidade, até mesmo para estudar para outros concursos que vierem. Então, minha vida realmente mudou para melhor. Então, eu consegui me formar também em administração, já dou aula agora, depois concurso também de administração, e tendo uma certa estabilidade, a gente consegue até tocar outros tipos de projetos depois de aprovado. Então, é o que eu digo para os meus alunos. Quer fazer um outro tipo de projeto? Mas faz o concurso primeiro, garante, fica tranquilo, tem a estabilidade, você trabalha em um excelente local, um excelente órgão, que é a Universidade Federal Fluminense. É um local tranquilo de trabalhar, que te dá super oportunidade, te dá chance de crescimento lá, te dá chance de buscar outros cursos lá dentro. Então, é um local que realmente mudou a minha vida, trabalhar na Universidade Federal Fluminense. Jaime, só uma perguntinha. Você tá lotado na reitoria, ali na Icaraí? Não, eu estou lotado na Praia Vermelha, no Instituto da Praia Vermelha, no Instituto de Física. Ah, legal. Lá na Praia Vermelha mesmo. Eu sou administrador do Instituto de Física. Atualmente eu administro 2 prédios, que é os prédios de física, que a gente chama de prédio novo e o prédio velho. Então, o cenário é melhor ainda, né? Que é aquela Praia Vermelha, dá pra gente fazer aquela caminhada depois do expediente, aquele ar bom. E também o grupo, né? As pessoas que trabalham, outros servidores, são pessoas de alto nível. Então, você vai ter tranquilidade para você trabalhar, vai ter tranquilidade para você fazer outras atividades depois do seu expediente. Então, a minha vida mudou para melhor. E super indico o concurso da UF como assistente de administração, com uma porta de entrada nos concursos, né? Para você ficar realmente tranquilo e fazer o seu trabalho, se dedicar bastante e realmente que a sua vida vai melhorar como melhorou a minha. Então, além dessa tranquilidade que você mesmo falou, depois de ter conquistado essa aprovação no concurso para assistente, essa segurança, essa estabilidade, mas isso também te deu muita tranquilidade para que você viesse prestar mais uma vez um concurso e fosse aprovado para o cargo de administrador da UF, não é mesmo? Você acha que foi importante? Essa aprovação foi em 2021, né? Você passou em 19 para assistente 19. E 21 para administrador, né? Os 2 concursos na sequência, né? Exatamente, Luiz Fernando. Eu passei primeiramente em 2019, né, para assistente de administração, e 2021, o concurso posterior, que era para ter sido realizado em 2020, mas como houve a pandemia. Nós noticiamos muito. Foi adiado, né? Aí foi para 2021. Em 2021, eu fiz para administrador. E em janeiro do ano passado, né, se não me engano, dia 19 de janeiro, né, do ano passado, eu tomei posse no meu novo cargo da UF como administrador. Então, é claro, sem dúvida, você já tendo um cargo público te dá mais tranquilidade de você estudar, de você adquirir outros materiais, de você ter mais tranquilidade para fazer as questões, não tem aquela pressão, eu tenho que passar, porque se eu não passar, não tem outra possibilidade. Não, quando você já tem um cargo público, você já faz mais tranquilo, você vê as questões, porque mesmo que você não consiga aprovação nesse, você já tem uma certa estabilidade por trás. Então, você vai progredindo, você vai fazendo as questões, vai vendo a teoria, vai analisando o que você errou, o que você acertou, e sem aquela pressão inicial do concurseiro iniciante. Não, que eu tenho que passar, porque essa pressão pode ser prejudicial. Tanto os seus familiares, mesmo que eles não tenham que fazer normalmente, né? Não é o intuito deles de pressionar, mas eles acabam pressionando, a gente sabe como ele já conseguiu a aprovação, já passou, a gente sabe que tem aquela pressãozinha que eles fazem, claro que não é de uma maneira direta que eles querem te pressionar, mas sempre acaba tendo aquela situação, e quando você é aprovado, tu já perde essa situação de tem aquela pressão, tem que passar, aquela que a sociedade mesmo te impõe, né, de quando está estudando para concurso, né? Já me diria até mais, né? Você também ganha confiança, né? Ganha confiança, exatamente. Você ganha confiança, porque assim, é difícil passar no primeiro concurso, né? É difícil depois você conseguir a sua primeira classificação e tomar posse. Mas depois que isso acontece, cara, eu acho que acaba se tornando até uma rotina na vida daquele candidato, daquele concurseiro que continua estudando, né? Que
continua aí na luta querendo cargos melhores. No seu caso, você fez do concurso de assistente um concurso escada, né? Para o cargo de administrador, que talvez fosse realmente seu maior interesse, né? Ah, não, sem dúvida. A questão da confiança é que uma vez concurseiro, sempre concurseiro, né? Sim. E quando você passa no primeiro concurso, já pega como é que faz a teoria, como é que já faz a revisão, como é que você resolve as questões. Então você já tem um caminho das pedras. É só você reaplicar em busca do outro cargo. Então, o caminho, você já sabe como é que é, você já alcançou. Agora você apenas vai modelar para você atingir um próximo cargo. Isso. Jaime, fala um pouquinho aí, cara. O concurso, o cargo de assistente em administração, certamente vai ser o cargo que vai atrair o maior número de candidatos, como em todos os concursos da UF, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o dia a dia de um assistente em administração. Como é que é a rotina desse profissional? É uma atividade dinâmica? Fala um pouquinho pra gente o que faz um assistente em administração. Perfeito, Luiz Fernando. Lá na universidade, a gente costuma dividir esse cargo de assistente de duas formas. Tem os assistentes que vão para a reitoria, que é o centro da administração da universidade, e tem os assistentes que vão para as unidades, que é o estudo de física, o estudo de direito, de matemática. Então, cada situação tem uma certa especificidade. Na reitoria, os assistentes vão trabalhar mais na questão da administração central, na gestão de pessoal, questões de planejamento, questões que envolvem outros tipos de servidores, questões que você pode trabalhar junto com o reitor, você pode trabalhar junto com a pró-reitoria de planejamento, pró-reitoria de educação, pró-reitoria de planejamento, pró-reitoria de orçamento. Então, você trabalha na administração central da universidade. E na unidade, você trabalha focado naquele instituto. Quando eu passei para assistente de administração no direito, eu trabalhei em unidade. Eu fiquei lotado no Instituto de Direito. Eu trabalhava na pós-graduação de Direito Constitucional. Então, até mesmo nas unidades, requer uma certa diferença. Porque você pode ficar na administração da universidade, pode ficar na secretaria da universidade, ou você pode entrar num programa de pós-graduação ou uma graduação daquela universidade. No meu caso, eu fiquei no programa de pós-graduação, que foi o Direito Constitucional. Lá a gente fazia relatórios, trabalhava com a questão dos professores, ajeitava o carro de horas deles, né, as aulas, ajeitava as salas, fazia compras, fazia alimentamentos para aquele setor. Então, é um cargo que você trabalha com praticamente toda aquela questão do planejamento, né? No meu caso, como é a pós-graduação, eu foco mais na parte do direito constitucional, que é onde que eu fui lotado, que era o programa de PPGDC, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional. Então, eu trabalhava junto com professores, fazia atendimento aos alunos, fazia também atendimento a futuros mestrandos que gostariam de ingressar, né? Então, indicava quando saiu o edital, a gente também elaborava o edital junto com os professores, né? Corrigia lá alguns pontos, trabalhava com a questão das compras, temos que comprar aqui para o nosso setor, temos que comprar canetas, então a gente fazia também um planejamento de canetas. Também fazíamos o planejamento sobre a questão das obras que os professores publicaram. Das obras também que os estudantes também publicam, a gente tem que fazer esse levantamento para colocar no programa chamado Sucupira, que é um programa que é interligado com o governo federal, que a gente tem que colocar todos artigos, livros... Toda a produção científica feita pelos estudantes e pelos professores, né? Os professores, para serem conhecidos, né? Para serem publicados, para serem analisados, para toda a sociedade também poder ganhar. Então, é um cargo de extrema importância na nossa universidade. Muito legal. E, Jaime, fala um pouquinho sobre o plano de cargos e salários dos técnicos administrativos, né? Tanto da UF como qualquer outra universidade, o plano é o mesmo, né? Tanto da UF para o UFRJ, Unirio, são os mesmos, é o mesmo plano, né? Como é que ocorrem as promoções e progressões na carreira? Fala um pouquinho desse plano, ele é atrativo? Não, perfeito, Luiz Fernando. Esse plano que a gente chama é o plano do TAI, né? O plano de técnicos administrativos e educacionais. Todas as universidades federais, eles atuam em cima desse plano. Então, o cargo de assistente em administração já vai entrar no plano, na classe
D. Já o de nível superior entra na classe E. Na classe D, para você ter as promoções, né, os aumentos, gradativamente, é de 1 ano e 1 ano e meio. Como assim já? De 1 ano e meio? Tá? Dentro de 1 ano e meio, você tem 2 tipos de aumento, digamos assim. Tem um aumento por mérito, você tem que fazer diversos tipos de cursos, que a própria universidade fornece para a gente. Então, a gente fornece treinamento, capacitação, treinamento utilizando o SEI, treinamento utilizando gestão de pessoas. Então, a própria universidade nos fornece esses tipos de cursos para poder o próprio servidor aumentar, ter essa progressão por mérito. E também a progressão por tempo de serviço, que é quando você completa esse 1 ano e meio, automaticamente você já tem um certo aumento, tem uma certa progressão na sua carreira. Então, de 1 ano e meio em 1 ano e meio, você vai aumentando, você vai fazendo os cursos que a própria universidade fornece e também vai por mérito. E tem um outro aumento que esse que é o mais importante, também, na minha opinião, que são aumentos por questões de... Qualificação, né? Isso, a bonificação, exatamente. A qualificação, é o adicional de qualificação, né? A qualificação, que com os assistentes de administração, que é a classe D, eles entram como nível médio. Se ele tiver já um curso superior, já aumenta para 25% a mais que eles ganham. Então vai ter aquele valor, aquele vencimento bruto, já vai crescer mais 25% daquele valor quem possui graduação. Para quem possui especialização, que é aquela pós, que a gente fala pós, graduação em alguma coisa, ou o próprio MBA, já aumenta para 30% desse valor. Quem possui mestrado, já aumenta para 52%. Aí. Quem faz doutorado, já tem um aumento para 75% do valor inicial que é estabelecido. Então, é muito importante que a universidade já te fornece esses cursos, e também quem entrar como assistente e já tiver a graduação, a própria universidade fornece mestrados em diversas áreas, né? Então, conforme de assistente de administração, tem um mestrado em administração, que é o que eu estou fazendo agora. Estou me formando em mestre em administração pelo PPGAD, que é o Programa de Pós-Graduação em Administração. Temos um amigo que também está, que já fez, ele é mestre, inclusive já deu entrevista aqui pra gente, que é o Antônio Batista. Trabalha na reitoria da UF, não sei se você conhece ele. Já conheço, eu conheci rodando um pouquinho lá. Então, é mais um benefício que o servidor ganha. E o melhor desses mestrados é que o servidor ele não concorre com outros alunos, outros concorrentes externos. Tem uma vaga específica que concorre apenas servidores. Então, a universidade fornece todos os mecanismos para você progredir na sua carreira. E Jaime, uma coisa interessante aqui a destacar também em relação a essa questão do mestrado e doutorado, cara, a própria universidade incentiva, né, que o servidor faça mestrado, faça doutorado, não é? Sim, sim. Há muitos benefícios, há muitos incentivos da universidade para o servidor fazer esse doutorado. Tem a questão do aumento, né, que é da progressão, né, por capacidade, e também incentivar também o servidor a pegar conhecimento, para trazer aquele conhecimento para voltar para toda a sociedade em si. Sim, eu ia falar isso mesmo. Exatamente. Então, é uma ponte de 2 gumes, né? O servidor ele se sente motivado, porque a universidade fornece esses meios de capacitar, e a universidade também ela pega aquele conhecimento que o servidor adquiriu e utiliza para toda a sociedade. Então, acredito que é uma faca de 2 gumes entre esses... Positiva, né? Nesse sentido. Positiva. Uma faca maneira entre essas duas posições. E, Jaime, tem uma outra questão também importante, é que esse adicional de qualificação, né, quando a pessoa faz um mestrado, faz um doutorado, né, ela passa a ganhar um adicional, no caso do mestrado 52%, no caso do doutorado 75%, e ela leva para a aposentadoria esse valor, não é isso, Jaime? Olha. Perfeito. Esse valor leva praticamente para sempre, né? Até se aposentar, você continua. Passa para os filhos, passa para os netos, tudo isso. Todo mundo, exatamente. Então, é mais um benefício que a universidade concede. Então, é bem interessante.
você começa com aquele valor inicial do cargo, mas durante o tempo você vai fazendo as suas especificações e vai aumentando a sua remuneração. Olha, é um incentivo a mais para quem está nos ouvindo, perfeita. a partir do mês que vem, se inscrever e se empenhar nos estudos para poder conseguir tantos benefícios na UF. Lembrando quando você conquistou a aprovação no seu concurso de assistente de 2019, você passou por algum tipo de treinamento para poder se habituar às atribuições desse cargo? Então, José Lucas, não tive um treinamento formalmente falando. Eu tive um rapaz que me ajudou bastante, né, que foi meu assistente também na época, que trabalhava junto comigo. Ele me passou as informações mais importantes, mais relevantes. Eu tive um período de treinamento, né, meio que informal, de 1 semana, 2 semanas, que ele me passou todo tipo de trabalho. Então, treinamento formalmente eu não tive, mas eu tive um treinamento informal, que a gente fica pelo menos 1, 2 semanas só aprendendo o trabalho, né, que um outro servidor, ele fica só naquela de te ensinar, de saber como é que faz o trabalho. Então, até gostei de falar também para aqueles servidores que nunca trabalharam, nunca tiveram experiência, que na própria universidade vai ter um servidor que vai te falar como é que faz o trabalho, mesmo que você nunca tenha trabalhado, vai ter um servidor que vai te ensinar, vai ter que te mostrar como é que faz, o que você tem que fazer, quais são as suas atribuições. Então, para não ter medo, não tenho experiência, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou saber fazer as coisas? Vai sim, os servidores são muito capacitados, são muito amigos mesmo nessa parte de passar o trabalho um por outro. Então, você vai ter pelo menos 1, 2 semanas para você se adaptar no seu ambiente, vai se passar tudo o que você deve saber. Então, vai ser bem tranquilo. Mas a universidade também fornece algumas capacitações para a gente poder já começar sabendo, né? E as primeiras capacitações que a universidade fornece é a capacitação do SEI. O que é o SEI? O SEI é o Sistema Eletrônico de Informação. É onde que você vai trabalhar. É o sistema onde estão todos os processos da universidade. Tudo que você vai utilizar na sua vida funcional, você vai ter que utilizá-lo. Então, quando você entra, a universidade já te encaminha para um treinamento chamado treinamento do SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informação, que você vai aprender. É um sistema bem tranquilo, que é utilizado por toda a administração pública federal, que é onde vai ser alocado todos os processos. Para evitar aqueles processos físicos enormes, cheios de poeira. Então, agora está tudo modernizado, tudo digitalmente. Então, Jaime, o assistente de administração ele tem a possibilidade de, caso numa eventual necessidade da própria universidade, ele ser alocado para trabalhar em outros campos da UF, ou seja, alguém que está trabalhando em Niterói, por exemplo, ser alocado para outro campo de outra cidade do estado? Olá, José. Tem sim. Tanto a própria universidade, né, pedindo, e também tanto o próprio servidor também. E tem essa possibilidade de pedir: não estou muito feliz no Gragoatá, eu quero trabalhar na reitoria. Ele tem essa possibilidade de fazer essa transferênciazinha, né, interna. Só que a transferência externa, que a gente diz, para outras universidades, como por exemplo, o cara passa para a UF, mas como quem está em Niterói e trabalha no Rio quer transferir para a UFRJ, agora já ficou um pouco mais trancado, porque você tem que ter pelo menos 3 anos da própria universidade para a gente pedir a remoção que a gente pede. Mas internamente é bem mais tranquilo você sair de um estudo de física, por exemplo, onde eu estou, para o estudo de matemática. É claro que requer as duas faces querendo, né? Tanto o servidor e tanto a universidade. A universidade não pode obrigatoriamente, eu quero que você trabalhe aqui e você vai deixar seu estudo de física. Não, isso aí já não tem que ser os dois lados trabalhando para chegar a um denominador comum. Eu tenho um amigo que trabalhava comigo lá no física, ele pediu para ir para a reitoria. Então, ele foi lá, porque ir para a reitoria, porque trabalha mais perto de casa, sei o quê. A reitoria viu que estava faltando servidor nesse setor, fez o acordo, né, com o estudo de física e também com a reitoria, foi feita a transferência interna, então tudo é tranquilo. Isso é mais quando acontece, quando um servidor está insatisfeito no instituto,
no campus, está insatisfeito por, sei lá, com alguma intriga com outro servidor, aconteceu alguma coisa, ele não está satisfeito, aí ele tem até um setor que cuida do estágio probatório, da questão da psicologia do servidor, da forma como está se sentindo, da qualidade de vida dele. Então a gente faz entrevistas também com a gente, perguntando se ele está se sentindo bem, como é que é a carga horária, a gente está gostando do local, como é que é seu chefe. Então tem um setor da UF que trata apenas da qualidade de vida do servidor. Então isso também interfere quando a gente vai fazer essas transferências internas. Jaime, é comum um assistente de administração com tempo de carreira vir ocupar um cargo de chefia, um cargo comissionado? Perfeita colocação. É super comum, Luiz Fernando. E o que eu posso dizer, não tem um certo tempo, não precisa ficar 1 ano, 2 anos no cargo para ter essa chefia. Não precisa. Você pode realmente ser convocado e daqui a 3 meses, 4 meses, dependendo da sua produtividade, você conseguir um cargo de chefia. Não tem aquela questão de tempo. Não, tem que ter 1 ano, tem que ter 2 anos. Não. Você vai olhar, os gestores vão olhar a sua capacidade, a sua produtividade, o que você está fazendo certo, e aí você vai conseguir ou não o seu cargo de chefia. Geralmente, quem tem mais cargo de chefia, mais certo, que trabalha na reitoria, que trabalha na administração central. Perfeito. Então, ali há bastante cargo de chefia, né, que a gente chama de FG, né, função gratificada, que os servidores recebem por chefiar algum departamento, algum tipo de projeto também que acontece. Então, assim, essa possibilidade, o que acrescenta também na sua remuneração. Perfeito. Jaime, o concurso ele visa o preenchimento de 186 vagas iniciais, né? Mas até 827 aprovados vão se classificar para o resultado final e podem ser chamados durante o prazo de validade do concurso, que é de 1 ano por mais 1 ano, né? No caso do assistente, são 72 vagas, sendo que 236 classificados vão para o resultado final, né? E a UF, a gente sabe que a UF ela costuma utilizar bastante o cadastro de reserva, né? Sobretudo para o cargo de assistente de administração. Geralmente esgota o cadastro de reserva, né? Você acredita que isso vai acontecer de novo? Você percebe que existe uma grande carência de pessoal, muita gente se aposentando? Você, de dentro, você realmente percebe que, muito provavelmente, a UF vai manter essa política de esgotar o cadastro de reserva? Fernando, eu não tenho dúvida que eles vão fazer isso. Já é tradição da UF chamar todos os aprovados e também chamarem todos os seus cadastros de reserva. Hoje, do concurso para assistente, são 43 vagas, dizendo para Niterói, né, que é onde que eu moro aqui, né, é onde que eu trabalho. Para Niterói, 43... 65. Exatamente. Então, a possibilidade de chamar dobra. Então, eles vão chamar todos, triplica, vocês vão chamar todos os aprovados, ainda vão chamar todo o cadastro de reserva. Então, eu não tenho dúvida que eles vão limpar. Tanto que no meu concurso 2019, eu fiquei dentro das vagas, eram 22 vagas, eu consegui ficar nas vagas, só que eles chamaram muito além, limparam praticamente todos. E o de 2021, que eu passei para administrador, também chamaram todos para assistente, também chamaram todos para administrador. Então, eu não tenho dúvida que eles vão fazer, porque a UF tem carência de servidores. Conforme eu falei, esse cargo de assistente é um cargo que muitas pessoas usam, muitos concurseiros, como um cargo de escada, que é um cargo inicial. Então, o concurseiro ele vai e passa para esse assistente, mas acaba estudando para outros e acaba deixando. Então, anteontem mesmo, já teve uma outra exoneração para o cargo de assistente, que certamente nesse concurso já vai ser reposto. Então, é a oportunidade da vida do concurseiro, principalmente quem mora em Niterói, é a chance de adquirir um cargo público, um cargo com estabilidade, um cargo que você vai trabalhar numa universidade federal, uma universidade de renome, uma das principais do Brasil. Do país, até do mundo. Até do mundo. Jaime, desculpa. Você foi aprovado no concurso de 2021 como administrador da UF, né? Tomou posse há pouco tempo, né? Como é que tem sido essa experiência? Fala um pouquinho aí do seu dia a dia como administrador, que também é um cargo que está sendo oferecido nessa nova seleção, né? Como é que tem sido essa sua experiência aí? Perfeito. Minha experiência está sendo ótima. Eu até tinha esquecido uma parte, que agora a UF ela entrou no programa de gestão.
Então, muitos servidores estão trabalhando até de home office. Então, tem essa possibilidade do servidor, agora aprovado como assistente em administração, trabalhar também em home office. Tanto home office integral, que trabalha 100% em casa, tanto home office parcial, que é o meu regime que eu estou atualmente no Estúdio Físico como administração. Eu estou no regime parcial, eu vou 3 dias no Instituto, né? E 2 dias eu trabalho de casa. Então, tem essa possibilidade do servidor, como assistente, já ter esse contato com a questão do home office. E lá eu administro o instituto todo. Então, são 2 institutos. Então, dou 2 institutos de física. Então, eu lido com a parte do pessoal, lido com o pessoal da limpeza, com a portaria, lido com outros professores, lido com a parte do almoxarifado, o que eu tenho que comprar, o que eu já tenho, questão de estoque. Tudo isso aí sou eu que faço. Questões de manutenção, de ar-condicionado, de lâmpada, de salas. Então, eu faço tudo um pouco ali que o administrador faz. Então, trabalho na questão do orçamento, como que eu vou alocar o dinheiro X, como eu vou alocar o dinheiro Y, vou comprar quadro, vou comprar chave, então, eu controlo praticamente todos os 2 institutos, né? Faço a parte de almoxarifado, parte de gestão de pessoal também dos outros servidores, a alocação dos outros servidores com a maior efetividade, né, dos servidores. Então, é um cargo de extrema responsabilidade que eu me sinto, né? Porque se der algum problema lá no Instituto, eu que sou o responsável, eu que sou o gestor. Então, eu tento gerir da melhor forma possível. É claro que os recursos eles são limitados. Então, algumas coisas a gente tem que fazer as coisas mais emergenciais, mais importantes para o Instituto. Então, eu também faço essa gestão de riscos que a gente coloca lá no Instituto, né? Utilizar os recursos da melhor maneira possível, de uma maneira mais eficiente para atender tanto alunos, tanto professores e também tanto a sociedade de um modo geral. Então, é um cargo de extrema importância. Então, Jaime, com a experiência de quem já foi aprovado em 2 concursos da UF, tanto de assistente quanto de administrador, qual é o perfil da prova, qual o perfil de prova elaborado pela COSEAC UF? Como você avalia o nível também de dificuldade das provas dessa banca? Perfeito, excelente pergunta, José Lucas. A COSEAC, eu digo que é uma banca de nível intermediário, não é tão difícil quanto as principais bancas do Brasil, como a CESP, a FGV, a FCC, mas como que ela é uma banca acadêmica, ela tem um pouco mais de pegadinha, que o concurseiro tem que ficar esperto. A questão de português, não acho que é tão difícil quanto a FGV, por exemplo, que é o terror dos concurseiros atualmente. Então, é uma banca que é tranquila, se você estudar firme, com consciência, fazendo as próprias questões da banca da COSEAC, você consegue pegar o estilo da banca, o que ela cobra, qual é a pegadinha que ela mais usa, qual é o tipo de questão que ela aborda. Ela aborda fazendo história, ela aborda diretamente. Então, ela aborda de uma maneira mais direta, questão da lei. Por exemplo, direito administrativo, ela aborda diretamente a lei. Diferente da FGV, por exemplo, que conta a historinha, o João, fulano de quem, faz isso. Não, a FGV é direta, é a letra da lei. Também sugiro a todos os concurseiros que estudem a lei, fazem a leitura da lei seca, que é aquela leitura que não tem comentário, a letra fria da lei, né? A letra fria da lei, que é o que a COSEAC mais cobra. Ela tira um pedacinho da lei, né? E depois joga aquela casca de banana, ver se o servidor realmente memorizou aquela parte. Mas tirando isso, é uma banca bem tranquila, que se você fizer a sua preparação, é uma banca que, se você começar a sua preparação hoje, você consegue pegar o jeito dela legal. Não é uma banca complicada, não é uma banca difícil, que cobra conteúdos mais robustos. Mas é claro que tem que ter uma certa atenção, que pode te dar umas pegadinhas que você pode cair nelas. Com certeza. Para quem viu o edital recentemente publicado da UF, viu que a prova do cargo de assistente de administração ela vai ter 55 questões. 10 delas de português, que tem um peso de 1,5 para cada acerto,
10 de noções básicas de administração pública, que também tem esse peso de 1,5, aí sobram 35 questões de conhecimentos específicos, que cada acerto vale 2 pontos. Lembrando da sua própria experiência como concurseiro e agora também como professor, durante os estudos, o candidato que vai fazer esse concurso de assistente da UF, ele deve focar mais em conhecimentos específicos, que conta justamente com mais de 50% das questões de todo o exame, e que também tem um peso maior em comparação às outras, ou ele é indispensável fazer esse equilíbrio entre as matérias? Perfeito. Eu acredito que o equilíbrio é fundamental. Se você for muito bem nos conhecimentos específicos, mas for mal no conhecimento básico, você não consegue aprovação. Então você tem que saber dividir as suas horas de estudo. Um pouco sobre os conhecimentos básicos e um pouco sobre os conhecimentos específicos. Não tem como focar somente no conhecimento específico e esquecer o básico, e nem ao contrário, você foca somente no conhecimento básico e esquece o específico. Porque o concurso, qual é o objetivo do concurso? É você somar pontos. Não adianta você ficar forte em apenas uma matéria. Vamos supor que eu sou administrador. Vou ficar somente forte em administração, que eu já sei tudo. Aí, português, vou lá, não consigo fazer uma boa prova. Vou lá em arquivologia, não consigo fazer uma boa prova. Vou lá em administrativo, não consigo. Não, se eu for pelo menos nível médio em todas, eu já tenho uma boa bagagem. Mas se eu for nível médio em todas e for ótimo em alguma, aí beleza. Mas se for ótimo em uma e mal em todas, realmente você não vai conseguir a sua aprovação. É o que eu falo também para meus alunos. No concurso, você tem que ser bom em todas as matérias. Não precisa ser ótimo, você precisa ser bom, porque o objetivo é somar pontos. Porque há 3 níveis de questões. Tem aquele nível fácil, né, que é a questão tranquila. Tem as questões de nível médio, mas um pouco mais difíceis, que é nível mais fáceis, mas também não é tão difícil. E as questões difíceis, hardcore mesmo. As questões difíceis, você não precisa acertar, porque são as questões difíceis, mais complicadas, que você pode trocar pontos com o seu oponente. Mas as questões fáceis e as questões médias, você tem que acertar. É praticamente obrigatório. Porque se você não acertar, o seu concorrente certamente irá. E é isso aí que vai fazer a balança pender. É claro que se acertar mais difícil, beleza, você vai subir. Mas também se não acertar, o prejuízo não vai ser tão grande quanto você errar uma fácil, por exemplo. Então eu costumo mesclar o tempo, a teoria, né? Para não ficar apenas muito bom em uma matéria e esquecer as outras. O importante é sempre o equilíbrio. Mestre, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, né, eu queria que você deixasse aí uma mensagem ou uma dica final para todos aqueles que vão participar desse concurso de assistente em administração da UF. Cara, a minha dica final para todos os concurseiros que estão vislumbrando esse cargo da UF é aproveitem todo o tempo livre que vocês tiverem para estudar, ver teoria e principalmente fazer as questões. Esse concurso, como a preparação dele vai cair juntamente com o carnaval, então prestem muita atenção nessa parte, não deslumbre muito na folia, foque realmente todo tipo de tempo que você tiver, foque no concurso. É apenas poucos meses para a prova, então tem um evento que você foi chamado, mas não é um evento tão importante. Então, fala não posso. Se você não quiser falar que vai fazer concurso, é melhor ainda. É melhor. Não pode porque não, tem que fazer estou em outro projeto, tem outra atividade. Hoje não posso, porque estou fazendo outras coisas. Porque cada hora que você tem disponível faz a diferença na sua preparação. Então, principalmente nesse período final de um edital na rua, não faça outro tipo de atividade que você vai perder seu tempo, que você vai acabar perdendo o seu foco. Foque nessas atividades. Quando passar o concurso, vai ser assim, aí sim, você vai dar uma distraída, faz o que você tem que fazer, mas com o edital na rua, eu falo para meus alunos, por favor, não, principalmente agora, verão, não tenta ir para a praia, instala um ar-condicionadozinho na sua casa, se tiver muito calor, mas, foque no concurso. Oi? No Rio de Janeiro está muito calor. Exatamente, está o calor, eu sei que está quente, eu sei que a praia chama, eu sei que tudo isso, os fatores externos também te chamam para fazer outras coisas, mas você tem que se lembrar do seu foco, da onde que você quer chegar.
da onde que você está aqui, está no foco, está estudando. As outras pessoas já estão em outro tipo de projeto. Então, ela te chama, vamos para a praia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que já estão em outra situação. Você não, você é concurso público. Você tem que utilizar todo o seu tempo para ele, para todas as atividades. É claro que eventos muito importantes, né? Uma graduação de um filho, cerimônia, claro, esses são eventos importantes que a gente não tem como recusar. Mas eventos como praia, baladinha, essas coisas, pelo menos nesse período de estar na rua, tente sempre evitar e aproveite todo o seu período de almoço, período da madrugada, qualquer tipo de hora que você estiver disponível, foque meia horinha, faça questões, veja teoria, que isso, sem dúvida, vai fazer o seu diferencial no seu concurso. Com certeza. Cada meia hora de aprendizado vai valer muito a pena rumo à aprovação. Jaime Júnior, JJ, obrigado pela sua participação aqui no podcast Hora do Concurso. Certamente vai ajudar muitos nossos amigos concurseiros a conquistar a aprovação nas provas da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, José Lucas. Obrigado também, Luiz Fernando Caldeira, pelo convite. Foi um prazerzaço aí de contar um pouco da minha história, da UF, da minha história de concurseiro. Também trazer algumas dicas também para os futuros concursados, que agora são concurseiros, mas sem dúvida serão concursados, que vão trabalhar no Instituto de Física comigo, ou trabalhar na reitoria, ou trabalhar em qualquer outro lugar. Vocês serão muito bem-vindos na nossa universidade. Muito obrigado a todos pelo convite. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua participação aqui, dividir também seus conhecimentos sobre a UF, já que você foi vizinho de lá, né? Isso aí, José. Obrigado, eu que agradeço a participação. Obrigado também pela participação do Jaime, né, que realmente trouxe aí informações bastante relevantes para quem quer participar desse concurso para a UF, né? E, como sempre, agradecendo a nossa audiência aí, né, que a cada semana acompanha o podcast Hora do Concurso nas principais plataformas digitais de áudio. Um grande abraço a todos e até semana que vem. Se no seu coração tinha uma mínima fagulha de interesse em prestar esse concurso da UF, acredito que depois deste podcast, depois de tudo que o JJ falou, essa fagulha se transformou numa fogueira cheia de energia e motivação para você garantir a sua participação, se inscrever na seleção e concorrer a uma vaga de assistente de administração ou até mesmo em outro cargo da sua preferência. Por isso que a Degrau Cultural existe, para te motivar e orientar na sua preparação até você passar. Não vamos descansar até isso acontecer, claro, aqui até passar mesmo. Inclusive, estamos com várias turmas abertas para ajudá-lo a conquistar uma vaga na UF. Portanto, acesse o site degraucultural.com.br e saiba como garantir a sua vaga. E não deixe de nos acompanhar pelo Spotify, Deezer e as outras plataformas de áudio e também pelo canal da Degrau no YouTube. Portanto, fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!